de hoje eu vou falar sobre um tema na literatura, paternidade na literatura. Então eu vou trazer 3 livros aqui com exemplo aí de pais, né? Aproveitando o Dia dos Pais, Feliz Dia dos Pais e vamos falar sobre isso. Vou começar falando sobre um livro que tem um pai neste livro que me chama muito a atenção, que é um pai que vai contra o sistema. Eu estou falando de O Sol é para Todos, o pai da nossa protagonista, ele é advogado, e numa época em que o racismo, em que lá nos Estados Unidos a sociedade é dividida e o racismo é muito forte. Mas esse pai advogado, ele vai defender um homem negro e toda a estrutura ali da cidade, do pessoal, vai ficar, oh meu Deus, né? Vai mexer com as estruturas da cidade, pra vocês terem noção. Então, a gente conhece esse pai, claro, não tem... Tá ali falando sobre o pai, a gente conhece ele assim, que ele é viúvo, tem as crianças e as pessoas julgam muito porque as crianças... essas crianças criadas sem mãe, tem a nossa protagonista, a Scout. Eu não tenho tanta certeza do nome dela, mas todo mundo julga, ele julga que tipo, ele não deu uma mãe pra essa criança, é por isso que ela é rebelde, por isso que ela faz isso, então ele acaba aí chamando a tia, né, a irmã dele, se eu me recordo, acho que é a irmã dele que vem ajudar a criar as crianças. Só que ele vai e ele defende um homem negro, né, perante a um tribunal sobre uma violência bem forte que acontece com uma pessoa lá nessa cidade, e esse pai vai defender. E é muito lindo a reação de pai e filhos, assim, que ele tem com a Scout, com o irmãozinho dela. É muito adorável. Eu acho que é um pai adorável e uma pessoa diferente, né? Eu acho que é um livro clássico. Este livro eu acho que todo mundo deveria ler. Eu acho que, independente de quando você for ler, ele vai mexer com você, ele vai falar com você. E é muito bonito, então deixa aí, nosso primeiro pai aí que eu apresento pra vocês é o pai de O Sol é para Todos. O nosso próximo pai, assim, que eu apresento a vocês, a gente vai descobrir, né, desse pai através do filho dele. E o filho vai escrever uma carta pra ele, que eu estou falando de Carta ao Pai, do Kafka. Gente, isso aqui é maravilhoso, eu amei essa carta. Quando eu li, eu sempre falo isso, mas parecia que eu tava lendo uma coisa muito pessoal, parecia que eu tava lendo o diário dele escondida, sabe? Sem autorização dele. Mas esse livro, ele essa carta, na verdade, né? Ela é maravilhosa, ele vai contar a relação dele com o pai, que na verdade não foi nada assim legal. Então, ele vai contar tudo que ele sentiu, sabe? Sendo criado com esse pai, então, frustrações, tipo assim, desgosto, tudo que ele sentiu com esse pai, que o pai fez ele passar, aqui ele vai, assim, desabafar. Eu acho que ele escreve essa carta pra lavar a alma dele e é a coisa mais... eu achei que é a coisa mais linda, mas eu acho que ao mesmo tempo que é bonito, é triste porque a pessoa se sente assim em relação ao pai, a gente vê que, né, às vezes as relações não são, a maioria das relações, né, não são parecidas pra ninguém, cada um tem uma experiência, então tem gente que tem um pai que adora o pai, que o pai é incrível, já tem gente que já tem problemas, e nesse caso aqui, nesse livro, é apresentado aí como Kafka se sente perante ao pai, então é carta ao pai. É muito forte, então vá assim, se você tem não sei, alguma questão com isso, trabalhe isso na terapia antes de ler esse livro. É uma coisa muito forte mesmo, mas é maravilhoso. Então, deixo aqui pra vocês a minha segunda indicação de pai aqui, né? No caso, carta ao pai, que é bem, né, polêmico, difícil. E pra fechar, mais uma indicação de pai, né, nesse vídeo, eu queria falar sobre o pai, na verdade sobre 2 pais, tá? Sobre 2 pais que se encontram neste livro aqui. Eu estou falando de Leve-me com Você, que pra mim, gente, tem uma capa que é tão assim, fofinha, bonitinha, que você, assim, olhando assim, às vezes, fala assim, gente, não dá nada pro livro. Mas isso aqui, gente, é um livro muito precioso. Foi meu primeiro contato com a autora, até agora, infelizmente, eu só li isso aqui dela. Eu quero muito ler mais coisas, eu tenho um outro livro dela por aqui pela estante.
E eu confesso que eu tô, assim, morrendo de vontade de ler, porque ela é incrível, ela é incrível. Aqui ela vai escrever pra gente sobre um homem que ele está viajando naqueles motorhomes, sabe? Aquelas coisas, assim, que tem muito lá nos Estados Unidos. Até que ele tá lá, né, viajando e ele tem um objetivo, ele quer chegar num lugar específico. Então, aqui, gente, a edição do Darkside é linda, olha. Tem o mapa de onde ele vai passar, onde ele quer chegar. E aí, até que quebra e ele leva no mecânico. Quando ele chega nesse mecânico, esse mecânico tem 2 filhos. E esse mecânico fala assim pra ele, beleza, fica tanto, fica muito caro. E ele fala, ai, beleza, não tem dinheiro. Ele fala, eu conserto de graça se você terminar a viagem e levando os meus filhos junto. E ele fica tipo, meu Deus, como assim? Você quer que eu leve essas 2 crianças? Tipo, meu Deus, não, né? Como assim, tá doido? Aí o cara vai explicar pra ele, mais ou menos assim, o porquê que ele quer que leve as crianças, para as crianças não sofrerem. E ele então aceita e vai terminar de fazer a viagem com essas crianças. E essas crianças mudam a vida dele. Ele também tem uma questão sendo pai. Aqui ela vai falar também de alcoolismo. Gente, ela vai falar de tanto tema, mas de uma forma tão delicada, de uma escrita tão delicada, profunda, e sem machucar, sem julgar. Eu senti que esse livro é um abraço, sabe? Mostrando que tem várias coisas na nossa sociedade que às vezes não é pra você ficar julgando, às vezes é um abraço. Então é um livro muito, muito lindo mesmo, muito tocante. Aqui a gente tem exemplo, né? Tem esse exemplo aí. É de pai, né? Então, na verdade, não só um, a gente vai ter 2 pais aqui, a gente vai conhecer 2 pais nesse livro. Muito lindo, muito tocante. Eu queria deixar de indicação esse livro, faz muito tempo que eu não falo sobre ele, mas é um dos grandes favoritos. Eu tenho muita vontade de reler algum dia, porque é maravilhoso. Não se engane pela capa dele ser fofinha, viu? Não se engane por essa edição, você não se engane, tá? Isso aqui é lindo. Eu aconselho você ler esses livros aqui. Realmente, os 3 livros eu aconselho você ler com uma caixa de lencinho ao lado. Então, esses foram os pais, assim, da literatura que eu acho legal e bacana de trazer aqui pra vocês nesse dia, né, pra comemorar aí o Dia dos Pais. Então, se você tem alguma indicação de livro que fala sobre essa relação entre pai e filhos, eu vou adorar saber, porque eu não tenho, pensando assim, não tenho, né, tantos assim que eu já li com essa relação entre pai e filho, ou pai e filha também. Então, se você tem alguma indicação sobre isso, deixa aqui embaixo, eu vou adorar saber. Gente, dê joinha, deixe seu comentário. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!